Fala, tropa! Aí, eu queria trazer uma boa notícia pra vocês. Gostaria muito de trazer uma boa notícia pra vocês. Mas a notícia que eu venho trazer é que Denis Bouanga não vem mais pro Fluminense. Denis Bouanga é uma novela que se arrastou por muito tempo no Fluminense, né? Já tem umas 2 semanas pelo menos que a gente vem falando de Denis Bouanga pra cá, Denis Bouanga pra lá. E a gente crente que ele viria e seria o nosso centroavante. Apesar do Denis Bouanga não ser de fato um centroavante. Ele é um ponta que faz muito gol, que provavelmente jogaria como centroavante em algum momento. Agora, uma coisa que é preocupante, tá? Fluminense não traz mais o Denis Bouanga, já vou explicar direitinho porquê, a gente vai ver a notícia junto aqui, mas a gente só tem um centroavante e agora a gente tem menos tempo para contratar um outro centroavante. Mesmo que o Fluminense já tenha dito que está vendo outros nomes. Que nomes são esses? Ninguém sabe, só lá dentro do Fluminense para saber. Bom, a gente só tem um centroavante, só tem o John Kennedy. Nem o Everaldo, que é o nosso centroavante fake, ele tá mais no elenco, né? Agora ele foi emprestado pro Bahia. E tudo bem, eu não vou dizer que isso foi ruim, porque eu também não queria mais o Everaldo no Fluminense. Eu acredito que ninguém queria, ou pelo menos a grande maioria não queria, o Everaldo mais no Fluminense. Assim, justo ele não querer ir no Fluminense, porque até aqui ele não fez quase nada, né? Na verdade, ao invés de nos ajudar, ele mais nos atrapalhou. Então a gente só tem o John Kennedy. Eu não vou reclamar do John Kennedy, porque ele tá numa boa fase, eu gosto do John Kennedy, e por enquanto tá metendo um gol. Mas, Deus me livre, se o John Kennedy lesiona, se ele não consegue jogar, quem joga? Vai jogar o Kevin Serna de centroavante? Vai botar o Ganso de falso 9? Quem vai ser o nosso centroavante? Cara, complicado. A janela de transferência ainda não acabou, mas ainda tem um tempo aí para ela acabar, mas pouco tempo agora, e o Fluminense nada de trazer centroavante, nada de fazer a contratação mais importante que a gente pediu. Inclusive, essa contratação, nessa janela de transferência, já tem 2 meses já que o Fluminense está em busca do centroavante e não vem. Mas, na verdade, o centroavante era para ter vindo já há muito tempo. Desde 2024, quando o Germancano começa a lesionar, John Kennedy não consegue render tão bem quanto 23, 25, que o Fluminense briga com... Não, 24 o Fluminense briga contra o rebaixamento. 25, que o Fluminense, no caso ano passado, que o Fluminense contrata Everaldo para ser a solução dos nossos problemas, que assim, bizonho, tá? Contratação de Everaldo para ser a resolução dos nossos problemas foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na história do Fluminense, assim, bizonho, mas bizonho ao nível máximo. E cara, a gente. Com Everaldo teve um momento que veio o Paulo Baia, né? Acho que o Paulo Baia ainda veio 24. Mas mesmo assim, Everaldo, assim, bizonho. A gente foi pra Copa do Mundo de clubes com Everaldo. Cara, chega a beirar o absurdo quando você lembrar que você foi pra Copa do Mundo de clubes com Everaldo como centroavante titular. E ele perdeu um gol de cara contra o Borussia Dortmund. Ainda tem esse detalhe aí, tá? Enfim, se é a sua primeira vez aqui e você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal lá, Tropa do Flusão. Meu nome é Gustavo. Já chega se inscrevendo, deixando um like para dar aquela força, aquela moral. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E vamos que vamos falar um pouco mais sobre essa lenha aí de centroavante do Fluminense, né? Que não vem de jeito nenhum. Cara, só completando aqui o raciocínio antes da gente ir ver a notícia do GE que saiu, o Fluminense necessita de um centroavante. Precisava de 2 contratações principais, tá? Zagueiro e centroavante. Zagueiro veio o James, que não é a solução dos nossos problemas, ainda preocupa. Mas centroavante a gente precisa. Então vamos pro GE, né, rapaziada? GE. Notícia do GE, Fluminense chega a 58 dias sem atingir o principal objetivo da janela de transferências. O clube tem reforço para o setor com prioridade, mas negociações se arrastam sem final feliz. Cara, vamos lá. Negociação com o franco-gabonês Denis Bouanga segue travada. Na verdade, nem travada, né? Ela segue encerrada agora. Que o Los Angeles FC se mostrou resistente a abrir mão de sua principal referência. Aqui, nessa segunda parte da notícia, o GE vai comparar. Detalhe, essa notícia aqui é do Giba Pérez, tá? O GE vai comparar essa negociação com a negociação que o Fluminense faz com o Hulk. Já que ambos os jogadores, tanto o Hulk quanto o Bouanga, são jogadores considerados ídolos, considerados peças principais nos seus times. Então, os times se mostraram resistentes a liberar. Apesar de, além de ser também ídolo ou peça muito importante, né? Ambos eram, reiterando aqui o que eu falei, ambos eram peças muito importantes para o elenco, centroavante e tudo mais. E o Los Angeles até teve uma notícia que saiu, que o Los Angeles, na verdade, esperaria
um reforço à altura antes de liberar o Denis Bouanga. No final de tudo, o Denis Bouanga falou que queria sair no meio do ano. Enfim, vamos voltar a ler a notícia. Então, as duas negociações esbarraram no mesmo problema. Clubes resistentes se desfazer de seus ídolos e principais referências. O primeiro caso envolveu o Hulk, Atlético Mineiro, a negociação se arrastou por semanas, quase um mês de negociação com o Hulk, se você lembra. E chegou a quase ser concluída, mas o Clube Mineiro voltou atrás. Não sei se você vai lembrar do momento que o Fluminense quase concluiu a negociação, que o Atlético Mineiro pede algumas exigências, né? O Hulk não poderia enfrentar um Galo, pede uma percentual da base, algumas exigências que o Fluminense negou logo de cara. Após o fim do negócio com o Hulk, o Fluminense vai sondar o mercado e chegar no Bouanga, né? O Fluminense até tentou outros jogadores, mas esbarrou nos valores muito altos. Aquela famosa frase, os valores assustam, né? Esse foi o caso aqui do Fluminense não ter conseguido outro jogador. Bom, Bouanga reunia as melhores condições para o Fluminense, tanto em números quanto versatilidade. Afinal de contas, um jogador que tem muito gol, a gente precisa de um marcador de gol. Bom, agora tem 3 semanas para o Fluminense resolver essa situação, né? Mas em 3 semanas, quem o Fluminense vai contratar? Essa é a minha pergunta. Em 3 semanas, quem o Fluminense consegue contratar com 3 semanas, tá? Que assim, a gente não tem nomes assim, divulgados para centroavante. Nenhum nome que me chame a atenção eu posso dizer aqui para vocês, então não sei. Quem vem para resolver o nosso problema? A gente precisa de um centroavante, isso é certo. Não dá para contar só com o John Kennedy, mesmo que ele faça uma temporada absurda. Só o John Kennedy não vai dar. Quem vai vir no lugar? Isso é uma pergunta muito, muito importante. Cara, e aqui voltando ao que eu tinha falado lá no início do vídeo, Serna vem sendo testado como alternativa. Então, quando não tiver John Kennedy e Matheus Reis, né? Quando não tiver John Kennedy, vai ser Matheus Reis? Vai ser Serna? Essas vão ser nossas alternativas? Essa é a minha pergunta, tá? E uma outra parte importante nessa notícia aqui diz que o Tricolor já avança em outras alternativas. Como eu falei, que alternativas são essas? Cara, notícia muito ruim, tá? A gente realmente precisava de um desfecho para essa novela do Bouanga. Mas esse não era o desfecho que a gente esperava. A gente esperava um desfecho em que ele viesse de fato, já que ele esteve muito próximo de vir. No final das contas, o Bouanga falou que iria vir no meio do ano. O Los Angeles não quis liberar e foi um caos total. Enfim, quem vai vir? É a pergunta que eu faço novamente para vocês. Sei que já fez essa pergunta muitas vezes. Quem virá? Eu já gravei um vídeo, se eu não me engano, mês passado, falando sobre centroavante. No momento que eu gravei o vídeo, o Savarino não tinha vindo. Agora, pelo menos, a gente tem um Savarino também. E agora, Savarino veio. Temos um ponto a mais. Quem será o centroavante? Preocupante, rapaziada. Enfim, por enquanto, temos John Kennedy marcando gol. Que ele siga marcando nossos gols. Siga nos levando à vitória. Mas precisamos de mais um e a janela de transferência está no fim. Vamos lá, diretoria. Vamos dar uma corrida, né? Vamos dar uma corrida que já era para ter contratado há muito tempo, mas vamos dar uma corrida que a gente precisa de centroavante para a continuidade da temporada. Enfim, rapaziada, se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso. Até a próxima, até o próximo vídeo do Fluminense, até o próximo jogo do Fluminense. Valeu, falou e eu fui.